Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Começa agora o podcast Mundo Empresarial, sempre recheado de boas histórias, muitas personalidades que aqui participam, contam e compartilham muitos insights valiosos desse universo empreendedor. Antes de mais nada, já te peço para curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de outros conteúdos e tudo que rola aqui no canal do programa e podcast Mundo Empresarial. É uma grande audiência, são quase 140 mil inscritos. Muito obrigado você que já faz parte dessa família e você que de repente está chegando hoje pela primeira vez, seja bem-vindo, mas muito bem-vindo mesmo. Se inscreva aí para conferir esse e outros conteúdos que aqui preparamos toda semana. Segunda, terça, quarta e sexta-feira tem podcast Mundo Empresarial, sempre conteúdos inéditos para você conferir. Com apoio e patrocínio, claro, da Print, que é referência nacional em soluções gráficas personalizadas. E a gente vai falar muito mais dela ao longo do programa, combinado? Bom, antes de mais nada, quero convidar você também que além de assistir aqui no YouTube, você pode ouvir o podcast Mundo Empresarial através da Apple Music e do Spotify. É isso mesmo, só procurar aí por podcast Mundo Empresarial. Combinado? Bom, sem muitas delongas, hora de apresentar nosso convidado, ele que é da cidade de Americana, americanense, também ele que é empresário, pai de família, casado, pai da Clara e do Cauê e um americanense com muito respeito e que faz o teu trabalho aí com muita dedicação e oferece soluções para tantos empresários. Estou aqui com o Cristiano Aro, ele que é CEO da Aro Contabilidade. Seja bem-vindo, Cristiano, como vai? Tudo bem, obrigado pelo convite. Fico muito agradecido aí por participar desse podcast. Falar um pouquinho da história nossa, um pouquinho da nossa vida profissional, da área contabilidade, enfim, dos negócios como um todo. Verdade. É muito bom recebê-lo aqui. Eu que já tive a oportunidade de visitar a tua empresa, a tua sede lá na cidade de Americana e hoje aqui recebendo você em nosso estúdio. Sim. Bom, a Aro Contabilidade é muito mais do que um escritório contábil, como você mesmo disse, né? Lá você oferece soluções empresariais. Exatamente. Nós somos um escritório, não somos um escritório de contabilidade pura e simples. Sempre procuro comentar isso. Sempre procuro falar para todos os nossos colaboradores, treinamentos, etc., que nós somos um escritório realmente de soluções empresariais. Sabe que hoje o contador, ele tem uma participação muito afinca em todas as empresas, né? E existem muitos escritórios que são muito tradicionais. Não estou dizendo que estão errados ou estão, enfim, se tem alguma anormalidade, mas assim, nós não. Nós da área contabilidade buscamos sempre fazer algo inovador, sempre algo diferente e assim trazendo sempre soluções empresariais que a gente vai falar um pouquinho no discorrer do discurso. Bacana. E é por isso que também está há tanto tempo no mercado, celebrando aí 25 anos de sucesso, Cristiano. Sim, exato. 25 anos já completo. E esse ano aí, meados de outubro, completamos aí literalmente 26 anos de muita história, de muita dedicação, de muito foco e principalmente de muito case de sucesso. Isso é muito importante ressaltar. Bacana. E como você mesmo gosta de dizer, né? De contínuo, né, depois assessor contábil, hoje é um empresário renomado e muito bem respeitado por onde passa, principalmente na área contábil. Eu gostaria que você contasse um pouco de como foi o início dessa trajetória. Sim. Você sabe que eu venho de uma família muito humilde, né? Minha família, meu pai veio da indústria têxtil, tenho parentes que veio da agricultura, então a gente veio de uma família assim muito humilde. E quando a gente está iniciando a nossa vida profissional, no começo da adolescência ali, você fica muito pensando qual que é a sua atividade que você pretende desenvolver. Obviamente, existem aquelas atividades que são muito renomadas, que você fala, poxa, um dia eu quero ser um médico, um dia eu quero ser um engenheiro, um dia eu quero ser um advogado, um dia eu quero ser, sei lá, entre atividades, várias coisas que a gente pensa, né? Entretanto, eu me lembro que meados que eu tinha 13, 14 anos, eu sempre tive vontade de cuidar de empresas. Mas até então não era assim um sonho no sentido de ser um contador e assim trazer soluções empresariais como a gente faz hoje. E aí a gente foi amadurecendo essa ideia, tomando um pouquinho de direção, entendendo um pouquinho sobre tudo, até que assim, é muito engraçado, Deus é muito fantástico na vida da gente quando a gente pede as coisas, né? Por um amigo meu que a gente estudava junto em uma determinada escola, ele me convidou que tinha um escritório de contabilidade que estava precisando de um contínuo. O que é o contínuo? Muitas pessoas não sabem. Hoje é o motoboy, hoje é o office boy,
que leva documentos para as empresas, embora hoje muito menos em virtude da tecnologia, digitações e etc e tal. Mas assim, realmente foi algo muito interessante e eu acabei aceitando o convite e entrando no escritório de contabilidade, trabalhando como CLT, como funcionário, como contínuo. E aí começou toda a trajetória, a história profissional minha voltado para a área contábil. Bacana. E dali começou como contínuo, foi ganhando outras oportunidades, crescendo nesse escritório? Como que foi? Com certeza. Na verdade, eu digo que todos nós, né? Existem pessoas que são acomodadas, pessoas que gostam de crescer num determinado momento. E aí, sempre eu tive essa visão. Na época dos contínuos, em Americana principalmente, existia vários escritórios de contabilidade que tinham seus contínuos. O que o pessoal fazia era muito de praxe isso, era muito engraçado. E muitas pessoas vão se identificar com o que eu vou dizer agora. O pessoal saía para entregar os documentos nas empresas, cada um saía com um kit de empresas, né? Você atende hoje 10, 15, 20 empresas, determinada região, etc. Tá. E o pessoal fazia todo o trabalho o mais rápido possível e acabava o trabalho por volta de 3 horas, 4 horas da tarde. E nosso expediente ia até às 5, 5 e meia da tarde, né? A maioria dos contínuos, não só do nosso escritório, porque não era só eu, tinha outros contínuos. O que eles faziam? Acabava, ia para as empresas, na época chamava empresas de gamers, jogar videogame. Então, todos iam para essas empresas, já tinha feito seu trabalho, depois voltava para o escritório de contabilidade, né? Só para picar o cartão e ir embora. Só para o cartão ir embora. O que eu fazia? Isso foi uma coisa que, desde o meu começo, eu sempre procurei levar muito a sério. Eu não só fazia a função que eu fui contratado, eu procurava sempre fazer algo a mais, no sentido de aprender, no sentido de crescer, no sentido de, obviamente, ter uma carreira profissional assídua aí na parte contábil. Sim. Então, eu sempre voltava um pouco antes para o escritório e sempre ficava ali perto de algum departamento. Eu gostava muito do departamento pessoal, do societário em abertura de empresas, gostava muito da contabilidade. A parte fiscal era um último que eu iria, mas eu sempre ia também na parte fiscal. Então, eu sempre voltava um pouco mais cedo e sentava ali perto do coordenador ou do analista e ficava olhando o que as pessoas estavam fazendo e como que ela fazia, né? E, obviamente, quando eu sentia um pouco de segurança, eu pedia para fazer aquilo. Eu posso registrar, na época, o funcionário tinha que carimbar aquele carimbo na carteira. Sim. Eu posso bater o carimbo na carteira. Eu posso escrever aí os dados da qualificação dele na ficha de registro, que era tudo manual na época, né? Então, assim, eu sempre procurava chegar um pouco mais cedo, todos os dias, né? E, consequentemente, buscar algo a mais para mim tentar entender e aprender. E aí, obviamente, não foi 6 meses, já fui promovido para auxiliar contábil, para assessor contábil, onde eu comecei inicialmente na carreira na parte da contabilidade, né? Fazendo débito e crédito, conciliando contas bancárias de empresas. E aí, passei pela parte contábil, passei pela parte pessoal. Depois eu fui para a parte societária da empresa. A parte societária tinha alguns gaps internos na empresa que eu consegui sanar na época, assim, com muita facilidade. Consegui implantar diversos métodos diferentes. Pra você ter uma ideia, na época, lá em 96, né? Não tô revelando a minha idade, mas lá em 96... Já contou. É que você começou muito cedo. Ele era jovem aprendiz, Lucas Quiles. Lá em 96... Era muito engraçado. Lá em 96, assim... Era tudo muito manual, né? Era tudo muito manual. E, consequentemente, eu pegava aquilo para fazer, obviamente, para me aprender e tudo mais. Mas, assim, eu comecei ele na contabilidade, depois eu fui para o DP, fui para a parte societária. Fizemos essas inovações na parte societária. Naquela época, para você constituir uma empresa, porque era tudo muito manual, pra você tirar uma inscrição estadual, você tinha que ir no posto fiscal pessoalmente, para ele te gerar um selinho e colocar lá na DECA, na época que era DECA, depois fazer a emissão das notas fiscais, né? O pessoal demorava, 25, 30 dias. Eu criei um método que a gente conseguiu fazer em 10 dias. Né? Poxa, minimizando. Conseguimos minimizar o tempo, trazer mais eficiência para esse escritório, que existe até hoje, um escritório de muito renome Americana, que tem muita gratidão, inclusive. E aí a gente conseguiu... Pode revelar o nome ou não? Chama Americanense Contabilidade. Olha lá. Foi lá onde o Cristiano Aro deu dos primeiros passos na área contábil. Lá, Valmir e Vladimir Kiel, pessoas de muita honra. São pessoas que a gente tem muita gratidão por eles. E é importante isso, né? Com certeza. Relembrar de onde você veio, né? Com certeza, a origem, né? E, consequentemente, a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Na época, nesse escritório, eu entrei como contínuo, saí com um cargo superior. Eu já tinha conhecimento de tocar todas as áreas desse escritório, né? Então, foi, assim, muito bacana, foi muito relevante. Fiquei por 4 anos nesse escritório. Em 1999, eu saí desse escritório. E aí sim eu fui começar a empreender, né?
começar a empreender, fazer algo que era meu, fazer algo que eu gostava, implantar minhas ideias, minhas metodologias, obviamente muito imaturas ainda, né? Com 19 anos, né? Olha só. 19 anos eu já era empreendedor. E graças a Deus até hoje deu muito certo, com muito sucesso e com muito afinco e muita honra e muita glória. Que legal. Você comentou que nesse escritório, quando você era CLT, começou como contínuo e tal, passou por várias áreas, vários departamentos. Sim. Qual o departamento que você mais se encantou e que falou, poxa, é isso que eu quero mesmo para minha vida, essa área contábil que eu quero cuidar? Olha, quando a gente fala na área contábil, a gente fala no modo como um todo. A gente fala na parte contábil, fiscal, pessoal, que é a parte de folha de pagamento, societária, que é a abertura de empresas. Mas dentro desse conglomerado, assim, o que eu mais me destacava era a parte de abertura de empresas, alterações, fusões, encerramentos, cisões. E a parte de departamento pessoal. Eu sempre gostei de cuidar de pessoas. Mas cuidar de pessoas não no tocante como é o RH, mas sim como é o DP e cuidar da parte burocrática junto ao governo federal, estadual, municipal. E fazendo esse link de fato e cuidando dessa parte burocrática da parte de DPI, fazendo folha de pagamento e, consequentemente, apurações de fundo de garantia, INSS, etc, né? Então, eram as áreas que eu mais gostava, né? Parte contábil também é uma área, assim, que destaca bastante. E, por fim, a parte fiscal, obviamente, que é uma área muito importante, somente nos dias de hoje, por conta dessas reviravoltas na área tributária que ocorre. Bacana. E você, com 19 anos, um jovem empresário, né? Decidiu aí, então, ter a Aro Contabilidade. Como que foi esse início? Sim. Na verdade, antes disso, tem uma pequena história ainda de começar a Aro Contabilidade, né? Na verdade, eu tinha um sócio nessa época que me convidou para a gente constituir o escritório de contabilidade. Nós constituímos o escritório de contabilidade nessa época, era eu mais um sócio, e na época não chamava Aro Contabilidade, chamava Anacirema Contábil. Anacirema Contábil. Por que Anacirema Contábil? É americano ao contrário. Tá. Se você lê americano ao contrário, é Anacirema, né? Então a gente colocou Anacirema Contábil. E obviamente naquela época, né, com recursos muito escassos, a gente foi criar o nosso primeiro logotipo, foi criar a nossa primeira identidade visual profissional, assim, com muita simplicidade, né? Tanto é que nosso primeiro logotipo da empresa, até gostaria de fazer uma evolução dos logotipos da nossa empresa, da identidade visual da nossa empresa. Vamos fazer um painel lá na Aro, na sede nossa principal. Era um arroba. Ele era um arroba. Só que era um arroba, um A com uma arroba, né? Sim. Então era A de Anacirema Contábil e aquela viradinha do arroba como contabilidade. Então, Anacirema Contábil. Entendi. Né? Não era um arroba, era um C ali. Era exatamente. Era um C em cima do A. Mas como a gente não podia pagar um designer, um pessoal de marketing para fazer uma identidade um pouco melhor, nós mesmos criamos lá nas fontes do Windows, né? Que nos ajudava muito na época. E criamos esse logotipo e aí iniciou-se a nossa trajetória voltado para Anacirema Contábil. Só que infelizmente esse escritório ele perdurou comigo apenas por 8, 9 meses aproximadamente. A gente na época teve preferimos seguir caminhos diferentes em virtude de pensamentos distintos que a gente tinha, né? E naquela época, inclusive, eu optei por deixar a minha parte com esse meu sócio. Ele tocou o escritório de contabilidade assim, né? Entendi. Que hoje não existe mais. Não existe mais. E aí, consequentemente, foi assim muito engraçado, porque logo em seguida, como eu deixei a minha parte para ele, a gente fez um acordo comercial, eu deixei a minha parte para ele, eu percebi que muitos clientes que eu atendia nesse escritório começou a me procurar. Olha, o seu atendimento ele era muito diferenciado, seu atendimento é um olhar clínico diferente, a gente gostaria de voltar a trabalhar com você, porque infelizmente com o seu sócio a gente não tem conversa, é muito inflexível, etc. É uma pessoa um pouco mais fechada e a gente não tem essa afinidade, né, e a gente não está contente com esse atendimento. E aí foi onde eu decidi de aí fundar, de fato, o meu escritório de contabilidade, né? Eu, na época, eu adquiri um sistema. Eu comecei, literalmente, lá na minha casa, no quarto da minha casa, literalmente. Porque eu peguei 1, 2, 3 empresas e assim... eu não tinha uma estrutura física de fato, e nem trabalho suficiente para aquilo, para tal, né? E o mais engraçado que foi dessa história foi que continuava ainda o recurso financeiro muito difícil. E eu falei, poxa, esse logotipo, ficou comigo, né? Eu falei assim, o que eu faço agora?
eu vou... Mas aí já era Aro Contabilidade? Então, eu estava em iminência de colocar o nome. Qual nome colocar? Até pensei em Americana Contábil, mas já existe um escritório tradicional americano de Americana Contábil. Tá. Por que eu queria colocar o nome com o início da letra A? Porque eu já tinha meu logotipo pronto e eu não tinha condições financeiras de bancar alguém para criar um logotipo novo de um nome novo, né? E pensa para lá, pensa para cá, e eu parei um dia, eu pensei, falei, poxa, meu nome é Cristiano Aro. Então eu vou colocar Aro Contabilidade, né? É meu sobrenome. E começa com a letra A, vou conseguir usar o mesmo logotipo, as mesmas fontes do Windows que eu tinha, etc. E aí realmente inicia a história e a trajetória da Aro Contabilidade. Olha só. Bom, você cuidava da empresa dos seus clientes, mas aí você precisou cuidar da tua empresa. Exatamente. Como é que foi isso? Teve facilidade, teve dificuldade? Na verdade, como eu disse, sempre todo início ele é muito difícil. Todo início você tem uma imaturidade, muitas vezes, de coisas que tá, obviamente, ao seu olhar você não vê. E, consequentemente, você começa, num certo tempo, a amadurecer. Foi difícil no começo, obviamente, né? Porque além de eu cuidar de algumas empresas... E, neste momento, eu cuidava de algumas empresas muito simples mesmo, né? Era, sem menosprezar, mas era o barzinho ali da esquina, a lojinha, o comércio ali do amigo. E a gente começou a pegar esse tipo de empresa. E, assim, como era muito mais fácil, eu já tinha habilidade para aquilo... até porque eu não tinha tempo full time para trabalhar nesse escritório, né? Nesse início da Aro Contabilidade. Eu trabalhava ainda como CLT depois em outro local, e aí eu fazia toda a parte contábil à noite na minha casa. Eu chegava às 5 horas da tarde. Entendi. E eu fazia à noite contratos sociais, apuração de impostos, apuração do Simples Paulista na época. Era um tipo, vamos dizer, era um complemento de renda. Era um complemento de renda, exatamente. Até porque o escritório ainda não... O pequeno escritório ainda não me dava... recurso suficiente para mim, de fato, seguir com ele, né? Então, assim, perdurou por algum tempo, por alguns anos. E foi muito bacana porque todo mês que passava, sempre entrava um cliente, entrava 2 clientes. Então, eu sempre gostei muito de gráfico, muito de questões, análise evolutiva. Eu sempre acompanhava. Pô, o ano passado, como que foi? A gente começou com 10 clientes, fechamos com 25 clientes. Poxa vida, teve uma evolução bacana, crescemos tantos %. E assim a gente foi vendo a evolução que foi contínua, duradoura, e que a qual dura até hoje. E, consequentemente, começou-se a ter um volume, e aí a gente deu uma expansão um pouco a mais para escritório Aro Contabilidade. E quando foi essa virada de chave? Quando você percebeu que, bom, o espaço da minha casa não está sendo mais suficiente para acomodar a Aro Contabilidade? Quando é que você, de fato, precisou de um espaço físico para, de fato, abrir as portas da Aro Contabilidade e, enfim, digamos assim, ter essa mudança? Sim. Na verdade... mais uma vez eu falo, né? Deus é muito maravilhoso, e esse momento foi um momento muito ímpar para minha vida. Por quê? Eu já tinha na minha cabeça, enfim, na época trabalhava só eu e minha esposa, né? O que acontecia? A gente já percebia que o volume de trabalho estava um pouco mais grande do que eu poderia dar conta após as 5 da tarde, né? Então eu trabalhava o dia inteiro numa empresa, depois após as 5 eu ia para minha casa e fazia os trabalhos contábeis, porque eu fazia a parte operacional, inclusive. Em 2007, minha casa era uma casa de meio terreno, lá em Santa Bárbara do Oeste. Iniciou lá-se a história, de fato, uma cidade vizinha de Americana, né? Em 2007, minha esposa ficou grávida. E onde eu utilizava esse pequeno escritório era um dos quartos da minha casa, né? E foi muito engraçado que, assim, é bem interessante, porque na minha casa eu tinha um quarto que era o nosso, eu tinha mais 2 quartinhos pequenos, né? E um desses quartos pequenos eu utilizava para o escritório de contabilidade. Minha esposa ficou grávida, eu falei, poxa, ok, tranquilo, eu vou colocar o neném lá no quarto que está sobrando. E, consequentemente, a gente segue mais um pouquinho até a gente conseguir melhorar uma renda e ir para um local, né? Sim. Mas aí, por incrível que pareça, no segundo mês veio a notícia que minha esposa estava grávida de gêmeos. Surpresa dupla. Surpresa dupla. Em 2007, fiquei sabendo que ela estava grávida de gêmeos. Aí foi aquele estalo, né? Não, eu acho que Deus tá mandando, é a hora. E aí, consequentemente, eu fiz uma locação lá em Americana mesmo, na Vital Brasil. Um local lá, uma sala comercial. Loquei essa sala comercial, tirei o escritório dali, levei para essa sala comercial. E, consequentemente, usei esses 2 quartinhos para os 2 bebês
que hoje tem 17 anos, né? Olha só. Hoje já tem 17 anos. Levei para esse outro endereço e aí sim, comecei a ter um local físico. Logo em seguida, por volta de 6, 7 meses, a gente conseguiu já contratar uma pessoa para me ajudar, porque estava aumentando o volume de trabalho. E assim a gente foi andando em passos muito, digo que rápidos, né? Até chegar onde nós chegamos hoje. E a tua esposa também é da área contábil? Na verdade, minha esposa, ela sempre foi da área da beleza. Ela sempre trabalhou com cabeleireira, no salão de cabeleireiros lá do irmão dela, né? Sim. Nessa época, ela ainda trabalhava como cabeleireira, né? O que ocorre? Eu sempre digo que existem alguns tipos de trabalhos que ele tem algumas questões muito particulares, né? Por exemplo, quando você trabalha num salão de beleza, num posto de combustível, numa construtora, você cansa muito fisicamente, né? Você trabalha ali arduamente e você cansa muito fisicamente. Sim. O nosso trabalho voltado para a área contábil, você cansa muito psicologicamente. Parte mental que são coisas totalmente distintas do físico e o mental, né? Sim. E, obviamente, você cuidando de empresas, você começa a enfrentar problemas com empresas, problemas com fiscalizações, etc. Isso te traz para você, de fato, pesa psicologicamente para você, né? Então, por exemplo, quando você acaba a sua rotina de trabalho durante o dia, você vai para sua casa, você não consegue desligar a chave, você continua pensando nos problemas que você tem que, de fato, resolver o próximo ano. E a parte contábil, ela tem uma particularidade, porque o contador ele fica responsável pelos últimos 5 anos da empresa. Então, algo que eu fiz há 3 anos atrás, eu posso te respingar hoje se foi mal feito, né? Então, assim, esse cansaço, esse sobrecarregamento psicológico, ele é muito diferente. E foi onde que eu falei pra minha esposa, ela não entendia os meus finais de semana, eu pensando, mas por que você tá pensando no trabalho? Por que você tá pensando no trabalho? Mas por quê? Eu falei assim, um dia você vai entender. E aí, óbvio, eu fiz o convite pra ela, depois de um certo tempo, ela vinha trabalhar com a gente, e ela veio trabalhar comigo, e hoje ela entende um pouco mais o que é cansaço físico e o que é cansaço psicológico. Muito bem. Bom, e daí, a partir do momento que você foi lá pra Avenida Vital Brasil, não é isso? Alugou aquele espaço comercial, passou a atender seus clientes, porta aberta, logotipo da empresa lá, enfim. E, consequentemente, acabaram surgindo novas empresas, novos clientes. E como que foi administrar isso? Você ter que administrar a tua própria empresa, a Aro Contabilidade, e ao mesmo tempo cuidar da parte contábil dos seus clientes. Precisou contratar outros colaboradores? Como que foi a estruturação, de fato, da Aro Contabilidade? Sim, com certeza. Aí realmente inicia-se uma trajetória muito rápida, né? E assim, muito engraçado. A Aro, ela nunca teve todo o seu longo do seu tempo uma venda ativa. A gente nunca bateu na porta das empresas para dizer o seguinte, olha, eu estou no escritório de contabilidade, eu posso lhe atender, etc. E fazer uma venda ativa. A gente nunca fez isso. Todos os nossos clientes que vêm trabalhar com a gente desde aquela época até hoje são indicações. Olha só. Isso é muito bacana, são indicações e hoje um pouco mais. Hoje as pessoas vêm trabalhar com a gente porque às vezes não é indicação, mas sabe que foi feito um bom trabalho por algumas empresas. Porque nós temos N cases de sucessos, N empresas que nós conseguimos entrar e ajudar, ser parte fundamental e ser peça fundamental para reverter a situação financeira da empresa. Então, pessoas sabem no mercado, porque isso corre no mercado. Hoje nós atendemos empresas de pequeno, médio e grande porte. E quando você tem uma empresa de grande porte que faz um bom trabalho, lógico, o seu nome, ele acaba enaltecendo e as pessoas no mercado acabam sabendo e outras pessoas vêm buscar o seu trabalho. É o que acontece hoje e por conta disso, obviamente, a gente nunca teve essa questão de venda ativa, né? Até porque a gente entende que a venda ativa, ela é muito complexa, porque o seu trabalho, ele tem um preço muito diferente quando você oferece e quando você é buscado por aquilo, né? Por tal. Sim. Então, na parte contábil tem muito isso, né? Então, de fato, naquela época, e com o crescimento ainda modesto, mas naquele momento acelerado, nós contratamos uma pessoa, contratamos uma segunda pessoa, porque o meu sonho naquela época era, quero formar um time contábil. Para nós, como contador, o que é um time contábil? Eu queria ter uma pessoa que cuidasse só da parte fiscal, eu queria ter uma pessoa que cuidasse somente da parte contábil, eu queria ter uma pessoa que cuidasse somente da parte pessoal, que cuide de folha de pagamento, e depois ter, consequentemente, uma quarta pessoa que cuidasse de abertura de empresas, encerramento de empresas, de alterações. Porque hoje, quando você muda uma empresa, quando você abre uma empresa, tem todo um trabalho legal que tem que ser feito, né? Então, era meu sonho. E assim, em muito pouco tempo, coisa de 1 ano, eu já consegui montar esse time.
E esse time foi muito fundamental para que a gente começasse aí fazer um bom trabalho na área contábil. E cresceu tanto que hoje são quase 200 colaboradores e mais de 2.500 clientes atendidos. Exato. Hoje são próximo de 200 colaboradores, que essa marca deve romper aí por os próximos meses, tá? Nós atendemos hoje mais de 2.550 empresas contratos ativos, empresas de fato atendidas, seguramente passa de 5.000 empresas, tá? E uma equipe muito robusta, uma equipe muito técnica e qualificada. E com 4 unidades, né? Em Americana, nossa segunda unidade que nós criamos foi em Limeira, nossa terceira unidade foi em São Paulo, lá no centro de São Paulo, mas nós mudamos por volta de uns 5 anos atrás para o Tatuapé, que é uma região para nós ali mais estratégica. E agora, recentemente, nosso bebê, que é em Santa Bárbara do Oeste, nós também criamos uma unidade lá para atender principalmente o varejo e as pessoas que estão ali no centro de Santa Bárbara do Oeste. Cada unidade tem uma área específica, é isso? Não, na verdade, todas as unidades fazem as mesmas coisas. Com os mesmos procedimentos, com as mesmas estratégias da matriz. Embora a matriz americana é a principal, que é a qual supervisiona todos os trabalhos das unidades, né? Ela acompanha, ela supervisiona, acompanha os trabalhos, traz as estratégias, porque as outras unidades são unidades um pouco menores. E a nossa unidade principal ela é muito mais robusta. Então, ali saem as ideias, ali saem as lisões fiscais, ali saem os trabalhos voltados estratégicos para algumas empresas. E a gente, obviamente, passa para nossas unidades para seguir a mesma estratégia, o mesmo trabalho, o mesmo procedimento que a qual segue na matriz, que é americana. Aliás, uma bela de uma matriz, uma sede muito bonita, inaugurada recentemente, onde eu estive presente lá. São 5 andares lá? Exatamente, são 5 pavimentos. É uma sede muito ampla, muito eficaz, com um sistema de informática, com certeza, muito bem focada e assim, muito rápida, onde poucos escritórios ou talvez quase nenhum tem a estrutura que nós temos. Pra você ter uma ideia, toda a ligação de rede nossa é tudo fibra ótica para ter velocidade, para ter mais agilidade e para ter mais ferramenta para o nosso colaborador. E um espaço muito bacana, com auditório, com 5 pavimentos, com muito bem direcionadas salas para que todos os colaboradores tenham ali a sua, como que eu posso dizer, o seu conforto necessário. Porque trabalhar em uma empresa, a gente prega muito isso, né? A gente fica muito em cima disso junto com o nosso RH, que o nosso colaborador é o nosso patrimônio principal. A gente é muito humano com as pessoas. Até pessoas me dizem lá que eu sou muito paizão de alguns colaboradores. E sou mesmo, gosto disso, gosto de estar próximo. E a sede sempre foi um sonho. E no final agora de 2024, 23, 24, foi além de um sonho, foi uma necessidade. Em virtude do crescimento acelerado, a gente estava num local de 700 metros quadrados, 750 metros quadrados, com 100 colaboradores só nesta unidade. Assim, pessoas, inclusive, dividindo mesas de 1 metro, por exemplo, né? Então, além do sonho, foi também uma necessidade. E a gente juntou o sonho com a necessidade e com a vontade de cada vez mais atender os nossos clientes e aí trazer algo moderno, algo que a gente, de fato, consiga trazer um conforto e, consequentemente, uma excelência nos trabalhos contábeis. E quando que o Cristiano Aro percebeu que a Aro Contabilidade podia ser mais do que um escritório de contabilidade, mas poderia oferecer soluções completas e personalizadas para os empresários? Na verdade, o que ocorre? Desde a época, lá que eu comentei no começo da Nacerema Contábil, que a gente tinha uma divergência de pensamento com esse meu sócio, eu sempre procurei nos meus negócios, eu não tenho só área contabilidade, eu também tenho outras empresas, né? Mas o meu foco principal, obviamente, é a área contabilidade. Eu sempre tenho como lema para mim que eu tenho que trazer algo a mais para o meu cliente. Se o cliente vai lá me comprar um copo de vidro, eu não quero entregar só um copo de vidro para ele. Eu quero entregar um copo de vidro, de repente, com uma água dentro. Mas fazer algo diferente que ninguém faz, trazendo sempre inovações. Vou te dar um exemplo muito, muito simples. Tive um cliente na época, que nesse escritório na Nacerema, a gente fazia contabilidade para ele. Um dia ele foi lá para preencher um cadastro de banco. Que são coisas que não tem obrigatoriedade do escritório de contabilidade de preencher, obviamente, e consequentemente, o cara tá pedindo uma ajuda porque ele não tinha estrutura para fazer aquilo, né? Foi uma das, na épocas, uma discussão com o meu sócio, mas por que fazer isso? Não é obrigação nossa. Não é obrigação nossa, mas eu posso fazer isso para ele, com certeza. E também eu posso cobrar por aquilo, explicar para ele que aquilo não é uma situação atípica para um escritório de contabilidade, mas eu posso fazer porque a gente tem expertise para aquilo e tem um faturamento a mais para a empresa, né? Então, desde aquela época,
eu sempre preguei em trazer inovações, em trazer novidades, em trazer novos trabalhos para, de fato, cumular com a excelência de trabalho contábil e assim entregar para o nosso cliente. Por isso que hoje a gente sempre diz, nós não somos escritório de contabilidade pura e simples. Nós somos escritório de soluções empresariais que a gente busca trazer e entregar para o nosso cliente uma excelência contábil, né? E a excelência contábil, eu penso na questão de comodidade. Eu acho que isso é muito importante. Até porque eu também tenho outras empresas e eu sei como é ser tratado diferente no sentido quando alguém te entrega algo a mais. Vou te dar um exemplo muito simples. Um cliente vai na Aro hoje, por exemplo, ele vai constituir uma empresa, uma pequena empresa. Ele já sai com a empresa dele constituída, já sai com o CNPJ dele emitido, ele já sai com o certificado digital dele emitido para emitir nota fiscal, que nós somos o único escritório de contabilidade que emite certificado digital no estado de São Paulo. Poxa, ele sai com uma assessoria voltado para como emite uma nota fiscal. Ele sai com uma assessoria como que de fato ele monta um fluxo de caixa, como que ele faz um contas a pagar, como que ele faz um contas a receber. Ele sai com assessoria como que faz o inventário da empresa dele, como que ele cuida do estoque da empresa dele. Essa empresa ela faz comércio, importação e exportação. Eu tenho pessoas hoje que cuidam da importação e exportação, explica para ele como funciona, o que tem que ser feito, quais as particularidades que ele tem que, de fato, se atentar. Enfim, o cara precisa de uma assessoria voltada para um BNDES, para um Desenvolve São Paulo, um empréstimo bancário. Eu tenho pessoas que fazem isso para ele. Então, assim, consequentemente, a nossa ideia é sempre trazer uma solução completa voltada para o âmbito empresarial. Muito bem. E quando a gente fala de solução empresarial, você falou, né? De repente, o cliente precisa de um serviço que vocês não fazem, mas vocês têm expertise para realizar. Isso também acaba gerando uma fidelização, né, Cristiano? Com certeza. Você sabe que existe cabeças e cabeças, e obviamente tem pessoas que não entendem muito aquilo que a gente está fazendo. É muito um exemplo simples. Às vezes vai uma pessoa no escritório fazer um determinado trabalho que não tem nenhum tipo de vínculo ou relacionamento com o âmbito empresarial. Mas eu tento sempre procurar ajudá-los e atender. E às vezes meus funcionários falam assim, viu, mas ele é um pouco louco, por que ele faz isso? Né? Qual que é a estratégia disso? A estratégia é muito simples. A estratégia é você trazer conforto para o seu cliente e dizer para ele, olha, o que você precisar eu estou junto com você. Aqui a gente tem, além da qualidade técnica contábil e voltado também para o âmbito empresarial, eu posso te ajudar em outros assuntos. Se a gente não saber, não tem problema nenhum. Nós vamos aprender e vamos se ajudar, pegar na sua mão e andar junto. Esse é o lema. E aí você tocou num ponto importante, né? Que você falou há pouco, né? Que tem empresas que precisam importar ou exportar produtos e lá você tem especialistas que ajudam, dão toda essa assessoria, esse suporte nessa parte de certificação e tudo mais, documentações. E que vai muito além de um escritório de contabilidade, né, Cristiano? E como que vocês trabalham isso na questão da valorização e qualificação do seu time para ter profissionais para atender tantas áreas dos mais diversas situações? Sim. Obviamente que existem alguns tipos de trabalho que são um pouco mais complexos em virtude da burocracia governamental. Essa questão de importação e exportação ela é muito complexa. Se eu trago um produto fora do país, por exemplo, existe N situações que você tem que estar muito bem antenado para que você não, de fato, tome um prejuízo daquele produto que você pretende revender e comercializar interno no Brasil. E vice-versa, quando você faz a exportação também. Obviamente que para você fazer a exportação, geralmente é um pouco mais tranquilo, porque o governo está exportando, está fabricando dentro do país e exportando, ele não te dá... não pega tanto no seu pé nesse sentido. Agora, na importação, sim. Existem várias situações, não só da parte burocrática, mas a parte tributária, que ela é muito importante. E você pode importar esse produto, seja por estado de São Paulo, por Minas Gerais, corredor de importação, por Santa Catarina, que tem grandes benefícios fiscais, a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. Então, você tem que dar um atendimento muito... direcionado para esse cliente, para que ele, de fato, consiga ter o melhor... importação possível em questão de tempo, em questão de otimização de tributos para que ele seja competitivo aqui dentro do mercado. E falando um pouquinho sobre a sua pergunta, nós temos hoje o DNA da Aro, que a gente sempre procurar treinar nossos colaboradores, né? A gente passa aí por N tipos de treinamentos, reciclagens contínuas, porque a área tributária, não só de importação e exportação, a área tributária como um todo, a área contábil como um todo, ela vive em constante mudanças. Tem muitas vezes que a gente recebe um e-mail ali de uma mudança, eventualmente, que já é para 2, 3 semanas que vai ser aplicada. Então tem que estar muito bem antenado e, obviamente, replicar essas alterações previstas em treinamentos.
Então a gente procura fazer programas de treinamentos na parte fiscal, na parte contábil, na parte societária, na parte contábil, e trazendo sempre as inovações e criando treinamentos e multiplicando para os nossos colaboradores para assim, obviamente, ele estar sempre atualizado e entregar uma excelência em serviços contábeis. Muito bem. Quando uma empresa, um empresário procura um escritório contábil para cuidar toda essa área, mas principalmente acho que a primeira pergunta que o cliente faz, né? Como fazer com que minha empresa pague menos impostos? Acho que essa é a pergunta que mais você e seus parceiros lá ouvem, né? Exato. E aí, como responder essa pergunta para os seus clientes? Exato. Olha que hoje a parte tributária, a gente brinca no mundo contábil que o governo é nosso terceiro, quarto, quinto, sexto sócio, né? O governo é a pessoa que mais arrecada dinheiro, né? Obviamente, eu tenho muitos clientes que o que o dono tira de prolabore ou distribuição de lucro não é nem um terço do que ele paga de impostos, por incrível que pareça. E tem pessoas que não acreditam, mas essa é a triste realidade no país. Nós somos o segundo país que mais arrecada e maior arrecadação tributária e maior taxação tributária do mundo. Nós somos o segundo país. Então, só que o primeiro país não precisa pagar IPVA, as estradas são em ordem, não precisa pagar seguro-saúde, não precisa pagar segurança. Ou seja, aqui no Brasil, você, além de ser o segundo, tem que pagar tudo isso a mais. Consequentemente, a gente passa disparadamente a ser o maior arrecadador e o maior taxador tributário do mundo. E, obviamente, a gente tem um trabalho muito forte voltado para essa área, né? Hoje, no direito, a gente costuma falar que existe a elisão fiscal, né? O que é elisão fiscal? São métodos legais que você pode estudar, entender e amparar uma empresa no sentido de você enquadrar um regime tributário para que ele fique mais competitivo e, de fato, consiga aí brigar no mercado com o seu produto. Porque, obviamente, o seu produto, ele vai as taxas de impostos ali. Se você tem um sistema de tributação um pouco não adequada para essa empresa, ele não vai ser competitivo no mercado e, obviamente, por muito pouco tempo ele vai morrer. Então, nós temos sim um time hoje muito amparado, embora no sistema tributário nacional, hoje nós temos ao Simples Nacional, lucro presumido, lucro real e tem algumas particularidades nesse sentido. Mas existem empresas hoje que ela pode recorrer a ambos os sistemas de tributação. Acabou aquele negócio dizendo o seguinte, eu acabei de abrir uma empresa, ela fatura lá 100 mil por mês, uma pequenininha empresa, essa empresa vai ser Simples Nacional. Eu tenho muitos casos de sucesso, muitos cases de sucesso, que eu mostro que muitas vezes que esse tipo de empresa, se ele tiver no presumido ou no real talvez, mas no real 100 mil sim, no real por 100 mil de faturamento por mês, ele vai pagar menos tributo e ficar mais competitivo no mercado, né? Essa é a grande diferença, você estudar, você se inovar, você buscar entender a legislação para aplicar naquilo que é o mais importante. Trazer o cliente para o seu lado e fazer que ele seja competitivo, principalmente no quesito tributação. Interessante, importante. Você sabia disso? Não, de repente, aí se você está pagando muitos impostos, seu escritório de contabilidade não está sendo tão eficiente, não te dá tantos esclarecimentos assim como o Cristiano está passando, de repente, aí, uma oportunidade de você conhecer um pouco mais da Aro Contabilidade, que atende o Brasil todo, né? O Brasil inteiro. O nosso foco hoje, obviamente, é o estado de São Paulo, né? Mas nós temos empresa hoje em Santa Catarina, no Espírito Santo, no Tocantins, no Rio de Janeiro. Ou seja, temos clientes lá em Barcarena, no Pará, que é uma ilha, para você ter uma ideia. Nós atendemos um cliente lá. Então, a gente atende hoje clientes de todo lugar do Brasil. E aí, consequentemente também, já mudando um pouquinho aí, atendendo também clientes internacionais. A gente tem empresas aí na Argentina, Estados Unidos, Alemanha, China, Hong Kong, Paraguai, Uruguai, também já cuidando de algumas offshores. Mas a gente atende o Brasil inteiro e somos especialistas, tudo voltado para a área contábil e voltado para a parte tributária, para assim otimizar e trazer uma elisão fiscal forte e eficiente para o nosso cliente. Olha só, hein? Que bacana. Então, de repente, se você ainda não conhece a Aro Contabilidade, acesse as redes sociais, continue acompanhando o podcast Mundo Empresarial, aqui o Cristiano revelando muitas informações importantes dessa empresa, a tua trajetória nesse universo empreendedor. Já já a gente continua esse nosso bate-papo, mas antes eu tenho um recado importante para você que está me assistindo. Quero falar da Print, que é referência
referência nacional em soluções gráficas personalizadas. Olha, atenção, se a sua empresa aí precisa de cartões de visitas, adesivos, rótulos, embalagens, canecas ou qualquer outro tipo de material promocional, brindes para você distribuir aí para os seus clientes, colaboradores, para estampar a identidade visual, a logomarca da tua empresa, tem que ser um brinde bonito, de qualidade, não é qualquer coisa que o teu cliente vai receber e vai deixar lá no canto guardado, né? Mas não, um produto bonito que vai, de fato, estampar a identidade visual da sua empresa. Então, entre em contato com a Print, que está pronta para entregar aí um atendimento de qualidade, com rapidez e também com ótimos preços e com atendimento pensado para quem vive o dia a dia dos negócios. Quer conhecer um pouco mais o portfólio de produtos, a infinidade de brindes, de soluções gráficas personalizadas? Acesse agora print.com.br e descubra aí como levar a identidade visual da tua empresa para um outro patamar. Print, soluções gráficas personalizadas. Dado o recado, voltamos aqui com o Cristiano Aro, hoje conhecendo essa trajetória de sucesso da Aro Contabilidade. Ô Cristiano, quando foi o momento que você precisou hoje, assim, decidir, bom, fico na área contábil ou tenho que fazer a gestão da empresa? Quando é que você teve que tomar essa decisão importante? Na verdade, por conta do crescimento que nós tivemos aí, Aro, graças a Deus, nos últimos 5, 6 anos, mesmo com pandemia, vale a pena ressaltar isso, nós, nesse todo período, a gente nunca crescemos menos que 15% a 17% ano por unidade. Olha só. Então, podemos dizer que a empresa cresce hoje, uma empresa muito sólida cresce de 5% a 10%, e a gente vem crescendo de 15%, 17%, o ano de 2023 crescemos 22%, né? É um crescimento muito acelerado. E, obviamente, quando você tem um crescimento desse, você precisa começar a mudar um pouco o seu patamar de estratégias, né? Além da qualificação de equipe que nós falamos agora há pouco, além da reciclagem das pessoas, que isso é muito importante, eu comecei a sair um pouquinho da parte operacional. Não digo a parte operacional na parte de apuração, etc. Mas assim, sair um pouquinho e ficar um pouquinho na parte estratégica do negócio, né? E aí a gente melhora nosso time, busca pessoas melhores no mercado. Trouxemos analistas, trouxemos assistentes, trouxemos coordenadores, trouxemos líderes, trouxemos pessoas de comunicação, trouxemos pessoas de gestão de contas. Nosso escritório hoje é um dos únicos escritórios da região que possui o departamento de gestão de contas, que é um departamento como se fosse de qualidade. Ele acompanha desde a entrada do cliente, o que nós prometemos, o que nós vendemos para aquele cliente e se aquilo está acontecendo nos próximos meses. É um departamento que acompanha, então, que eu digo que é um departamento de qualidade e por isso que fala gestão de contas, gestão de contratos, né? Criamos esse departamento, que era um departamento que ficava muito nas minhas costas, né? Porque eu gosto muito de acompanhar a qualidade, como eu sempre disse, dos nossos trabalhos. E aí, obviamente, coisa de 5 anos, a gente começou a criar o Grupo Aro, né? Por que o Grupo Aro? Porque abaixo da Aro Contabilidade também tinha outras empresas. Temos a Aro Advogados, que é a área jurídica, né? Que nós temos em todas as nossas unidades para dar toda uma atenção necessária para nossos clientes quando necessita. E essa área jurídica, o que nós temos, inclusive, é uma área que a gente não procura atender muito clientes fora da Aro. É mais para atender clientes dentro da Aro, trazendo assim mais uma inovação, mais um trabalho, mais algo a mais para trazer um conforto para nossos clientes. Então, coisas de 5 ou 6 anos atrás, nós criamos o nosso Grupo Aro. Aí eu subi um pouquinho de patamar, coloquei pessoas abaixo um pouco de mim para dar um atendimento para nossos clientes, tomar o famoso cafezinho, ir até o cliente. A gente gosta muito de fazer isso, né? Isso tá no DNA da Aro desde o início. Eu gosto muito de visitar nossos clientes, eu gosto de participar, eu gosto de estar, inclusive muitas vezes de alguns clientes em algumas reuniões decisivas de diretoria. Nós participamos junto para dar nossa opinião contábil também. E aí eu subi um pouquinho de patamar, ficando um pouquinho mais na questão estratégica do negócio. E obviamente, mas não tirando o olho da parte técnica, sempre olhando, sempre acompanhando, sempre dando dicas, sempre direcionando, que é o nosso papel fundamental e principal. Mostrando para todos eles, é naquele ponto que a gente vai chegar. Então vem comigo e vamos seguir isso, que até hoje deu muito certo. Bom, e nesses 25 anos da Aro Contabilidade, você já vivenciou muitas histórias inusitadas, outras engraçadas. Inclusive eu soube aí de uma história de um empresário que não sabia que tinha que pagar imposto. Como assim, Cristiano? Olha, desculpa pela risada, porque realmente essa história... A gente tem bastante histórias que, assim, a gente ficaria aqui horas contando, né?
Mas essa foi uma história que traz hoje o porquê de muitas empresas, quando são constituídas, 50% ela quebra de fato no primeiro ano. E aí você vai entender o porquê, e foi muito engraçado, né? Nós temos uma empresa, uma coisa de 3 anos atrás, 4 anos atrás, é uma empresa voltada para a área de conservação patrimonial, limpeza, conservação. É uma das áreas muito tributadas, inclusive, porque é a prestação de serviço, né? Infelizmente, no Brasil, a prestação de serviço ela é muito tributada. Facilities, né? Facilities, famosos facilities. Voltado para jardim, voltado para segurança patrimonial, segurança armada. Tá. É uma área bem complexa. Hoje a gente tem bastante solução para isso, inclusive. Tá pegando o gancho. E um empresário saiu de uma empresa que ele trabalhava, foi constituir uma empresa com a gente lá. Nós perguntamos se ele precisava de alguma ajuda a mais, além da constituição. Não, eu já sei trabalhar, eu sei como funciona, eu sei tudo. Mas ok, você que sabe tudo, tá tudo certo, né? A gente procura oferecer para o cliente nosso. Você precisa de uma ajuda um pouco mais além da Constituição, você precisa de uma assessoria como emitir uma nota fiscal, porque hoje precisa, porque existem muitas particularidades, né? Sim. Não precisa, tudo certo. Beleza. Abriu a empresa, constituiu a empresa, ele contratou 2, 3 funcionários lá, seguiu, pegou um contratinho que ele já tinha em vista, acho que era de um amigo, e assim vida que segue. Quando demorou por volta de uns 3 meses, ele me ligou um dia, eu lembro até hoje, me ligou, eu atendo todos os clientes, principalmente, pode me ligar que eu atendo, e era um dia até fora do expediente, né? Era uma sexta-feira, por volta de uma certa noite, mais bravo. Cara, a gente combinou no horário seu contábeis aí de X por mês e tal. Chegou os seus honorários aqui, mais de 15 mil reais. O cara muito assim, insatisfeito e bravo, né? Eu falei assim, olha, deve estar acontecendo algum problema, alguma questão, porque é tudo sistema, não tem como acontecer isso, né? Mas faz assim, eu tenho já uma reunião agendada, algumas reuniões agendadas para segunda-feira na parte da manhã. Eu vou cancelar a primeira, que não é tão importante. Eu quero que você passe a segunda-feira de manhã. Eu quero atender você para entender o que está acontecendo, né? E saber onde é o problema, porque nós somos humanos. Podemos errar também, obviamente, né? Nós não somos os super-homens que acertamos tudo e todos. A gente erra também. Razão, né? Exatamente, nós erramos também. Somos seres humanos, né? E por incrível que pareça, ele chegou na minha mesa e colocou uma guia de Simples, do DAS, na minha mesa e falou que aquele é os honorários da empresa. Que lê imposto. Eu literalmente baixei a cabeça, né? Contei ali até 5, 6, 10, talvez até 100, não lembro de cabeça. E expliquei pra ele que aquilo era uma guia de impostos, que ele teria que pagar sobre o faturamento dele, que ele fatura, tem uma tabela, cada tabela era assim, teria que pagar aquele valor. E a pessoa não sabia que teria que pagar esses impostos. Por que eu digo isso? Isso é muito importante para quem está nos assistindo. Todo mundo que vai constituir uma empresa, eu acho que não tem vergonha nenhuma procurar um curso básico de administração. Um curso para entender o que é uma convenção coletiva, quais são os impostos que você tem que pagar, qual a tributação que você tem que pagar, onde a sua empresa se encaixa no mundo tributário nacional, quais são as obrigações legais que você precisa ter com a sua empresa, quais são as obrigações essenciais e burocráticas legais no tocante ao alvará, CETESB, Corpo de Bombeiros, Prefeitura, né? Tem muitas pessoas que não sabem disso, né? E o que acontece? Eu fico imaginando o seguinte, imagina essa pessoa que ela vendeu um trabalho para uma outra pessoa que não colocou os impostos e disse que o lucro dela era 10%, sendo que seus impostos já estavam em 15%. O que acontece? Estava tendo prejuízo, obviamente. É por isso, nessa história, por incrível que pareça, muito triste, eu fico muito triste por isso, porque as pessoas não se especializam, não buscam informações, né? E aí, consequentemente, no primeiro ano tem aí um problema, quebra a empresa de fato, por exemplos que acontece como esse caso. Imagino que sim. E não foi por falta de orientação, né? Quando ele foi até a empresa, como você disse, não, sei de tudo, não precisa de ajuda. Sim. Porque assim, existe muitas pessoas, e aí tem outro lado da moeda também, que o cara monta um plano de negócio, o cara monta um business plan para ele, ele sabe quanto ele vai faturar no primeiro mês, no segundo mês, no quarto mês, no quinto ano, no 10º ano. Sim. Ele sabe onde ele vai chegar, a quantidade de funcionários que ele tem que pagar de impostos. Assim, existe muitas pessoas que fazem isso e assim, é plausível, porque é uma pessoa que realmente sabe o que está fazendo, o que está buscando, qual que é o foco dele e principalmente onde ele vai chegar e tá tudo planilhado, tá tudo ali, é só acompanhar o business plan dele, né? Mas infelizmente tem pessoas que acontece, como eu comentei, que é uma triste realidade no Brasil. Muito bem. A área tributária é uma especialidade da aerocontabilidade. E agora vem aí a reforma tributária a partir de 2026, sendo implementada até 2031, 32, não é isso? Exato. E como que vocês estão se preparando para esse novo desafio? Sim. Na verdade,
a gente sempre teve aí no nosso DNA, o nosso know-how principal. O nosso know-how principal da área contabilidade hoje é voltado para a área tributária, né? Nós sabemos que a parte da operação, a apuração dos impostos, é importante isso para as empresas, obviamente, mas a área tributária ela é mais importante ainda, como já falamos no passado, que é algo que impacta diretamente no preço do seu produto e ou serviços, né? E nós procuramos sempre estar atento, buscando soluções para os nossos clientes, como eu comentei também sobre a questão da elisão fiscal, e aí, de fato, trazer algo sempre muito apropriado para os nossos clientes, né? E aí, consequentemente, está vindo essa reforma tributária, uma reforma tributária muito complexa, uma reforma tributária que o Brasil, desde 96 que eu trabalho com a área contábil, eu nunca vi facilitar ou melhorar ou diminuir tributos para as empresas. Ora diminui de um setor, aumenta de outro, mas num contexto geral sempre é a ideia de arrecadação, né? E sem falar em política, não vem ao caso, sabemos que nesse momento que a gente vivencia, precisamos arrecadar cada vez mais, porque os gastos estão sendo absurdamente aí... discrepante com a nossa realidade. Sim. E a Aro, obviamente, vem sempre procurando treinar nossos colaboradores, reciclar. A gente já tem grupo de estudos lá hoje que já estão estudando a nova legislação, que a qual já entra a sua aplicabilidade agora em janeiro de 2026, inicia no próximo ano letivo. Então a gente já vem fazendo grupo de estudos. E o mais importante, né? Não adianta a gente conhecer a legislação como um todo. Nós temos que conhecer as particularidades dos nossos clientes, entender a necessidade dos nossos clientes, adequar qual que é a melhor forma tributária que vai ser acoplada agora a partir de 2026 e aí oferecer uma melhor solução para ele, que é o nosso know-how principal e, de fato, trazer essa competitividade, né, tributária para ele e, consequentemente, a competitividade do seu produto. A aplicação da reforma tributária vai variar de cliente para cliente, não é isso? Sim, vai variar. Hoje a indústria é de uma forma, vai ser de uma outra, o serviço é de uma forma, vai ser de uma outra, a forma de recolhimento de impostos vai ser diferente, existe mais declarações que a qual a gente vai ter que entregar. Porque, assim, muitos empresários, inclusive, não conhecem muito as atividades contábeis que acontecem dentro do escritório, né? Se eu tenho uma empresa comigo, por exemplo, que é do Simples Nacional, e a pessoa lá tem 2, 3, 4 funcionários, a gente manda para ele a guia do DAS para ele pagar, a gente manda para ele a guia de INSS para ele pagar, a folha de pagamentos, o olerite e tudo mais. O empresário pensa que é só aquilo o nosso trabalho. Aquilo, na verdade, é 20% e 25% do nosso trabalho. Após aquilo, tem um trabalho que tem que ser feito, que é as entregas das declarações e obrigações oficiais para o governo federal, estadual e ou municipal. Exemplo, tem empresas do Simples Nacional que a gente chega a entregar 5, 6 declarações por mês. Tem empresas, por exemplo, de presumido que chega a 12, 13 declarações. Empresa do lucro real, que é a mais complexa, que é a mais controlada, que é a mais olhada de olhos diferentes da parte governamental, a gente chega a entregar 15, 16 declarações por mês de uma empresa dessa. Então, assim, o trabalho interno que o cliente muitas vezes não vê, ele é muito árduo, né? Sim. Então, e por uma questão aí dessa reforma tributária, de fato, tende a aumentar essas declarações para eles terem mais controle ainda daquilo que eles veem hoje. E aí aumenta o nosso trabalho, consequentemente, e também temos que estar preparados para isso. Não é só sistema, não é só pessoas, envolve uma série de coisas, né? Um sistema adequado, um sistema eficiente, pessoas capacitadas e treinadas, com qualificação completa para entregar de fato um trabalho com excelência. Na sua avaliação, a reforma tributária é bem-vinda? Olha... Assim, o senhor comentou que, de alguma forma, vai aumentar o serviço pro escritório de contabilidade, mas e lá na outra ponta, na outra extremidade desse serviço? Hoje existe alguns tipos de atividades de empresas que vão ser menos oneradas, mas muito... modestamente, tá? Não é nada algo agressivo. Existem muitas outras empresas que vão ser taxadas maiores com mais tributação. Principalmente as empresas do Simples, porque as empresas do Simples existe um grande problema. Quem me lembra do passado aí, quem lembra do Simples Paulista, né? O Simples Paulista lá de 2004, 2003, né? O governo federal, estadual, municipal tinha uma tabela. Quem era prestador de serviço pagava 6% de impostos, quem era
empresa de comercializadora, indústria, pagava 4% de impostos, prestador de serviço e os mistos, né? E depois que veio o Simples Nacional, que mudou as classificações de tabela, porque hoje funciona um pouco diferente. Se você é um prestador de serviço, por exemplo, você começa a pagar 6%, se você faturar até 70 mil. Se você faturar 71 mil, você já paga 7 ponto alguma coisa. Se você fatura acima de 120 mil, você paga 8 ponto alguma coisa. Vem uma tabela progressiva. Quem fatura mais, paga mais. Ok, eu acho que talvez seja justo quem fatura mais pague mais. Existe aí uma teoria sobre essa questão, que se é justo, não é se é justo, mas não vem ao caso essa questão. O que vem ao caso é que o governo vem fazendo algumas ações, isso constantemente, para arrecadar mais tributos. De que forma? Ele procura fazer da seguinte forma. Então, o prestador de serviço que era até 70 mil, agora que paga 6%, agora é 40 mil. Exemplo. Então, se passar de 41 mil, já passa para 7%. Ou seja, ele aumentou a sua tributação. Concorda? Sim. E como que você vai ter isso de uma forma prática, rápida, para você praticar e você, de fato, criar o preço seu de venda, seja de produto ou serviço. Então, assim, todas as alterações tributárias que acontecem até hoje, eles mexem muito nessas tabelas. E nessas tabelas, o intuito principal é arrecadação. Ponto. É arrecadação. Então, isso é muito complexo. E por conta disso, principalmente eu comentei agora há pouco que eu tenho clientes, por exemplo, que faturam 100 mil por mês, que hoje ele está no lucro real. Eu tenho clientes que faturam 100 mil por mês, que ele está no lucro presumido. Cristiano, é viável? É viável, porque a gente faz um estudo tributário para ele e mostra, olha, nessa pegada que você está aqui hoje, se continuar assim, você vai pagar tantos X reais de impostos no ano que vem. Se a gente replicar a sua vida de 2025 para 2026, você vai pagar tanto de impostos. Se você for para o presumido, você vai ter uma redução de 3, 4% de impostos, por exemplo. Ok. A questão não é uma redução de 10 reais, uma questão de R$1, ou de 10 milhões ou de 1 milhão. A questão é, existe sempre alguém olhando para a sua empresa para que a gente consiga, de fato, entender e entregar uma melhor excelência na parte contábil, tributária e que você seja competitivo no mercado. Interessante. Um assunto bom. Especialista que conhece muito do assunto e tirando dúvidas, né? De repente, aí um assunto que algumas coisas que você, de repente, não sabia. E coisas que o Cristiano está apresentando aqui, abordando, falou, poxa, mas é a minha realidade. Bom, então se você não sabia disso, procura aí a Aro Contabilidade para se especializar, para entender mais a fundo e, de repente, aí mudar a forma de tributação, mudar, enfim, adequar a sua empresa de uma forma que você pague menos impostos. Você comentou há pouco que tem alguns estados, né, com incentivos fiscais, né, principalmente para importação, exportação e tal. Caso Minas Gerais, Espírito Santo, né, isso? Exatamente. Minas Gerais, Espírito Santo, Tocantins, Santa Catarina, etc, né? Só voltando um pouquinho sobre o assunto anterior, para a gente fechar uma informação. Sim. Por isso que a gente procura sempre dizer, né? A Aro Contabilidade, ela vai além dos números. A gente não entrega só números, a gente entrega solução para os nossos clientes, né? Isso é importante, voltado para esse pacote, para esse bojo como geral nessa solução empresarial, né? Bacana. E aí, pegando sobre essa questão de benefícios fiscais, que também hoje é uma realidade, por incrível que pareça, muito bacana, muito estratégica para alguns clientes, né? Hoje existem estados que, por conta de economia local, economias estratégicas daquele determinado estado, eles procuram ter benefícios fiscais. Por que benefícios fiscais? Para ele atrair mais empresas para aquele local e, consequentemente, trazer arrecadação para aquele estado, né? Isso é uma briga que eu vejo muito latente, mas, ao mesmo tempo, muito saudável. Porque você consegue, de fato, um estado brigar com o outro, no sentido de aqui eu tenho o melhor incentivo, aqui eu tenho o melhor incentivo, e aí o cliente poder optar qual que é o melhor para ele para conseguir, de fato, ter, de fato, também uma elisão fiscal, uma redução tributária e, consequentemente, de fato, aí uma assertividade do seu produto na questão tributária, né? E a Aro, obviamente, ela é especialista em questões tributárias. Nós temos muitos clientes, por exemplo, que nos atendemos em Santa Catarina, porque o benefício de importação lá, aqui você vai desembaraçar um produto, em São Paulo, você paga 18% de ICMS. Isso. Lá em Santa Catarina, você paga 4% de ICMS. Existem algumas particularidades, né? Não vamos entrar no... Falamos de lato sensu, estamos dizendo, mas lá você importa com 4%. Poxa vida, você pega uma empresa que de 18 para 14, olha a economia que ela tem num produto. Nós temos clientes que importam 15, 20, 30 milhões por mês. Olha a redução que isso dá. Ah, mas depois eu tenho que transportar para São Paulo. E aí eu tenho um benefício, eu tenho a alíquota de entrada do estado e a saída para cá. Tudo isso é alinhado, determinado,
concluso no estudo tributário, né? Você vê Minas Gerais agora, tem um corredor de importação. A gente tem vários clientes que nós atendemos lá com um corredor de importação, que hoje você importa alguns produtos com 2,5%, 2,5% de entrada de tributos na parte estadual, né? Os tributos hoje na parte... No modo geral, chega de 50%, 60% até 100%. Só que tem alguns tributos que a gente consegue ter uma redução por conta desse benefício fiscal. Isso impacta diretamente no produto dele. Muito simples. Você pega um cliente, recentemente trouxe alguns tecidos da China e a gente fez essa importação diretamente por Minas Gerais. Aqui, pra você ter uma ideia, R$1 milhão de 18%, ele pagaria 180 mil de impostos. Sim, né? Ele trouxe por Minas Gerais, ele pagou apenas 25 mil. Ele gastou só mais 50 mil para resolver de lá para cá e a entrada de tributos por aqui. Então, 50 mais 20 são 70, melhor que 180, ele economizou uma boa grana. Sim, né? sim. Essa que quando eu falo nisso, eu até de verdade brilho os olhos, porque isso é que a gente mais gosta de fazer. É olhar para o cliente e falar assim, viu, vamos desenhar aqui para a gente ver qual que é a melhor solução e, consequentemente, você ser mais estratégico no mercado. Que bacana. E de fato, né? Porque isso a gente tem observado mesmo em alguns estados aí, como você citou, Santa Catarina, Minas, Espírito Santo, com esse incentivo fiscal, né? Enquanto São Paulo, como você falou, é 18%, em outros estados apenas 4%. Então, no fim das contas, daí tem que fazer a conta, a questão logística, se compensa ou não. Exato. Mas é importante ter essa assessoria, esse trabalho, essa solução que a Aro Contabilidade oferece. E o mais importante de tudo isso eu vejo muitos colegas trabalhando nessa área dizendo o seguinte: eu acho que Palmas, eu acho que Minas, eu acho que Santa Catarina, eu acho... Na contabilidade não existe acho. Né? Na contabilidade existe a certeza. Não adianta eu falar para um cliente, vamos trazer para Santa Catarina que eu acho que você vai ter uma economia tributária. Não. Nós vamos fazer um estudo tributário para você, do determinado produto, no qual a gente vai trazer por determinado local, você vai trazer por aqui, você vai ter esta redução tributária. Então, assim, lei objetiva, não é subjetiva que a gente está dizendo. Bom, ainda falando sobre impostos e importação e exportação, agora, poucos dias atrás aí, veio uma decisão do presidente americano Donald Trump sobre a exportação, né, dos produtos brasileiros que são exportados lá para os Estados Unidos em taxar 50% a mais. O que você, observando esse mercado, ou com a conversa com seus clientes que de repente certamente exportam produtos para lá, enfim, qual a sua análise que você faz sobre isso? Olha, é uma situação muito trágica para o país, né? Eu já tenho recebido N ligações, porque a gente sabe que, primeiro, o nosso mundo, ele é girado em cima do dólar, né? E já por conta dessas problemáticas, o dólar já está com tendência de subida, né? Para quem exporta, ok, tá dando risada, obviamente, porque vai exportar o produto com um valor mais alto. Mas para quem importa, que é a maioria dos nossos clientes e fornecedores, né? Existem muitos produtos importados no Brasil. Então, assim, ele vai ter, consequentemente, uma alta. Porque por exemplo, o próprio ferro... O próprio, não entrando na questão política, né? Mas o próprio governo brasileiro já disse, né? Que se, de fato, aplicar esse 50% de taxação para os produtos brasileiros, eles vão manter a reciprocidade. Vai sobretaxar também. Então, da mesma forma, daí o produto importado que chega para o Brasil... Quem perde tudo isso? O empresário brasileiro. Né, empresário brasileiro, porque ele não fica competitivo no mercado internacional. Sim. E tudo é lastrado em dólar, né? Seja a importação, seja a exportação, seja os produtos internos. Eu tenho muito cliente que não compra nada no mercado internacional, só que a matéria-prima dele é baseada em produto internacional. Vou te dar um exemplo. O aço, o polietileno, o plástico, o papel. A maioria desses produtos, eles vêm fora do país. E, consequentemente, vai vir com um valor mais alto. E quem vai pagar a conta? O consumidor final. Porque se o meu produto vai subir, o seu vai subir numa determinada cascata de produto efetivo, você vai ter que readequar o mercado. Se aquela simples copinho de plástico você pagava lá, sei lá, R$1, você vai ter que pagar depois R$1,50 para pagar toda essa sobretaxa que aconteceu mediante esse cenário que está acontecendo. Então, realmente, eu vejo que isso é muito trágico para o nosso país. Isso é maléfico e digo mais ainda,
a gente entra numa situação até mesmo de recessão econômica, porque muitas empresas, nós atendemos mais de 1.000 empresas voltadas para transformação em indústria. E essas empresas ela vivem tendo que trazer inovações, projetos novos, maquinários novos. E eu tenho, por exemplo, 3, 4 clientes que eu já falei ontem, e um vindo para cá, inclusive, falou, Cristiano, simplesmente todos os projetos que eu tinha para o ano que vem, eu já congelei todos. Eu não vou mais, de fato, colocar em prática o meu projeto em virtude dessa instabilidade. Porque é uma estabilidade tributária, Sim, né? Uma estabilidade tributária, econômica, uma estabilidade política nesse país. Eu vou parar com tudo isso. Algo que ele ia gerar talvez 10, 15, 20 empregos a mais. Imagine isso olhando por um efeito cascata de todas as empresas. Então, a palavra é trágico. Muito bem, são coisas que acontecem, os bastidores da política que a gente está acompanhando aqui, né? E esperançoso para ver os próximos passos, isso que deve entrar em operação a partir de agosto, né? E vamos ver o que deve acontecer aí. E com certeza, pode ter absoluta certeza que até entrar em agosto vamos ter ainda algumas intempéries aí no meio, viu? Pode ter certeza. Imagino que sim. Bom, todo empresário tem os seus desafios, né? E acredito que você, à frente da Aro Contabilidade, já passou por muitos e superou. Mas eu gostaria que você pudesse compartilhar com a gente qual foi o maior desafio que você teve nesses 25 anos à frente da Aro Contabilidade que você conseguiu superar. Olha, você ter uma empresa no Brasil não é porque é um escritório de contabilidade que, né, ele é uma empresa também, que ali ela tem faturamento, ela tem seus impostos que têm que ser pagos, tem seus tributos relativos aos funcionários, tem a dificuldade que nós temos hoje muito de mão de obra, porque não existe pessoas qualificadas no mercado. Existe uma série de situações hoje no país que é muito complexo você ter uma empresa no Brasil. Mas eu digo que sempre eu acho que a maior dificuldade é o apoio governamental, né? A gente vem aí de políticas passadas, de 10, 15 anos atrás, que você não tem um governo que olha para as empresas. Porque eu digo sempre que o fortalecimento do país está pautado nas empresas. Se você fortalece as empresas, é um efeito cascata. Você vai ter mais colaboradores satisfeitos, você vai ter mais empregos diretos e indiretos. Você vai ter a cadeia de matéria-prima que fornece para aquela determinada indústria com mais afinco. Você vai ter uma série de coisas que acontece que a economia começa a andar, né? E, infelizmente, hoje a nossa política ela é diferente disso, né? Então, não dá ajuda, ela não te fortalece e, consequentemente, te prejudica. E aí você tem que, literalmente, como costuma dizer o jargão, né? Se virar nos 30. Porque não é fácil você gerir uma empresa, você ter o seu faturamento, você ter sua despesa fixa, você ter que, muitas vezes, trabalhar com algumas adequações ali interna, seja ela de infraestrutura, seja ela de adequações de colaboradores, seja ela de inovações hoje voltados para IA, para robótica, que está muito latente no nosso mercado, não só no nosso, mas em todos os aspectos, e você olhar o seu custo, né? Porque o governo, eu acho que eu falo isso muito abertamente, eu não tenho problema com isso, é muito fácil, o governo ganha lá 10 bi por mês e ele gastou 11, o próximo mês o que ele faz? Ele aumenta os impostos para cobrir isso. No nosso caso não é assim que funciona, né? A gente tem um orçamento, nós temos um faturamento específico, eu não posso gastar mais que aquilo. Então essa gestão, essa gerência e mais do que isso, você tem que estar sempre procurando inovar. Inovar custa dinheiro, inovar não é barato, né? Inovar, você trazer um departamento novo, você trazer pessoas mais qualificadas, você trazer uma gestão, você trazer um robô que faz uma coisa para você num determinado momento, você trazer coisas diferentes, tudo isso custa dinheiro. E você tem que olhar para a parte de despesa e para a parte de receita para que você consiga de fato manter a sua rentabilidade prevista, porque toda empresa tem que ter o seu resultado específico. Então eu vejo que dessa minha trajetória contábil, digo, né, desses 26 anos, eu acho que a maior dificuldade que eu vejo hoje é a dificuldade de o governo não olhar para a gente de um modo diferente. Porque além da contabilidade, eu tenho outras empresas, eu tenho empresas do ramo de transporte, do ramo de indústria, no ramo de prestação de serviço, e assim, todas elas sempre a gente depara com a dificuldade governamental. Muito bem. A Aro Contabilidade, hoje a gente vê muito bem aparatos tecnológicos, né? Utiliza aí software, sistemas, enfim, tudo mais, você falou um pouco. Como que vocês estão
aplicando, fazendo essa implementação de mais tecnologias, agora com a chegada da IA e tudo mais. Enfim, você até comentou, né? Você veio da área contábil, você começou como contínuo num escritório de contabilidade e algo que, assim, levando malotes e entregando nas empresas. Hoje, praticamente, não tem mais muito desse serviço. Basicamente, tudo hoje é digital, né? Vocês se adequaram a isso também? Sim, sim. Ainda hoje existe papéis, né? Infelizmente ainda existe papéis. Mas na área contábil ela vem evoluindo muito nessa questão de IA e na questão de robótica, né? A gente está sempre procurando participar de feiras, convenções, desse âmbito na parte contábil em todo o país, onde a gente vê que o mundo está mudando um pouco. Vou te dar um exemplo, né? Hoje tem robôs, né? Isso de sistemas e até mesmo na área da robótica mesmo de fato, que ela faz alguns trabalhos direcionados, né? E aí, consequentemente, aquilo que era repetitivo para um colaborador, você pode passar isso para um robô fazer. Exemplo, nós temos empresas, por exemplo, que ela não tem faturamento fiscal. Por algum motivo, ela não teve aquele mês, né? Então, o faturamento dela é zero. Só que eu preciso, consequentemente, entregar as declarações para o governo, né? Hoje eu tenho um sistema de tecnologia que ele automaticamente gera todas essas declarações sozinhos e automatizadas, né? Sem nenhuma interferência humana. Ela gera todas essas declarações, ela entrega para o governo, ela pega os seus devidos protocolos, os seus devidos selos, salva na rede corretamente, nos programas que a gente tem de controle de gestão de processos. E aí ele faz todo um trabalho que uma pessoa precisaria fazer. Então, eu só tenho uma pessoa depois que acompanha no painel verificando, essa empresa foi entregue, confirma se foi entregue, mas é só um olhar superficial. Então, isso já é a realidade pra gente hoje, essa questão de robótica, essa questão de inteligência artificial e essa questão de atendimento. Nós estamos aí recentemente com um projeto que ele está perdurando já por 3 meses, que é um atendimento eletrônico, né? Você liga no escritório de contabilidade, você vai falar com a pessoa, não é aqueles robots que você fala por WhatsApp, etc, né? Você liga no escritório, você fala com a pessoa, ela responde para você. Sim. Com a voz, inclusive, minha, se eu quiser colocar, né? Nós estamos treinando essa IA, uma inteligência artificial, que ela tá se adequando toda a parte tributária, técnica. Uma pessoa vai ligar no escritório, vai pensar que tá falando comigo muitas vezes, mas não, é um robô que tá falando com ela, que foi treinado para explicar aquilo que ela precisa, né? É muito engraçado. Quando eu vi essa tecnologia, eu sentei e falei assim, olha, nossa, eu nunca imaginei que a gente poderia chegar numa situação dessa. No sentido de você ter, na prestação de serviço hoje, pessoas atendendo de fato, que é um robô, e entregando de fato aquilo que você sempre almeja. Uma excelência em serviço de contabilidade. E a pessoa que está do outro lado do telefone, às vezes, pensa que está falando com um humano. Exatamente. Porque eu já tive a oportunidade de ter contato com essa tecnologia e fazer uma ligação justamente com o sotaque e tudo mais. A voz é nada robotizado, muito... Para você ter uma ideia, e é muito engraçado, que é muito novo pra gente isso, né? Mas é muito engraçado. Recentemente agora, semana passada ou retrasada, a gente deu todos os livros do Augusto Cury para essa IA ler. Por quê? Lá no livro do Augusto Cury fala muitas coisas interessantes, né? Um livro fantástico. Sim. E lá um dos momentos principais que ele fala é a forma de você falar com o cliente. Então, por exemplo, o cliente liga bravo. Qual que é a forma que você vai falar com ele? Mais calmo, pedir mais paciência para ele. A IA já entende isso. Quando o cliente liga um pouco mais calmo, qual que é o tom da voz que você tem que falar? Quando ele fala mais alto, qual que é o tom da voz que você tem que falar? Qual o momento que você tem que aumentar a voz, diminuir a voz? Olha só. É impressionante a Consegue tecnologia. identificar... A nossa IA já está pronta, inclusive, nesse aspecto. E a gente já está em fase de treinamento na parte técnica laboral dela. Que legal, hein? Quantas novidades, quanta tecnologia... que a Aro Contabilidade tem oferecido aí para os seus clientes, buscando mais inovação. De fato, como a gente falou no início do programa, é uma solução empresarial completa aí, né? Não simplesmente só ficando na área contábil. Exatamente. Cristiano, muito obrigado pela tua presença aqui, cara. Estou muito contente por recebê-lo e conhecer mais a fundo a tua trajetória, enfim, esse grupo, né, o Grupo Aro, que tem feito um trabalho muito bacana na região metropolitana de Campinas, também na capital paulista, oferecendo soluções aí para empresas do Brasil todo. Muito obrigado. Antes da gente finalizar, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem, as suas considerações, de repente para quem ainda não conhece a Aro Contabilidade, ou então por empresário que está pagando muito imposto e de repente acha que a empresa não está muito estabelecida naquela área, que pode
sofrer uma alteração positiva para pagar menos impostos? Por favor, sua mensagem final. Sim, com certeza. Hoje, como eu disse para ti, né, nós somos um escritório, não somos tradicionais, somos um escritório que trazemos soluções empresariais para nossos clientes. E eu vou dizer uma coisa aqui com toda a certeza. Não existe uma empresa que a gente não consiga entrar e a gente não acha oportunidade. Quando eu digo de oportunidade, a gente pode falar às vezes de R$1, R$10, como eu comentei agora há pouco, de 1 milhão. Mas é ter alguém olhando para sua empresa para sempre otimizar a parte tributária. E até hoje a gente não teve nenhuma empresa que entrou conosco e a gente comentou, olha, está certo, tem oportunidade de melhorar. Obviamente que isso traz muito trabalho. E trabalho é o que a gente gosta de entregar uma excelência de contabilidade voltado para a área fiscal e know-how na parte tributária. Então, se você tem alguma dúvida da sua empresa, traga a sua empresa para a gente dar uma olhada sem compromisso. Procura por nossa equipe, procura pela aerocontabilidade.com.br, Unidade Americana, São Paulo, Limeira ou Santa Bárbara do Oeste. Vai ter sempre uma pessoa especialista para te atender e, consequentemente, a gente vai até a sua empresa se for necessário para entender o seu projeto, entender seu produto. Como eu digo, né? A gente procura muito estar próximos às empresas, né? E, consequentemente, trazer uma solução empresarial completa para vocês. Pode ter certeza que a gente sempre procura e a gente sempre vai achar algo que seja interessante para sua empresa e, consequentemente, trazer para você uma otimização. Seja ela na parte societária, seja ela na parte tributária, seja ela na parte dos colaboradores. Sempre nós fazemos um pente fino para trazer sempre algo inovador, diferente e para que você consiga ser mais competitivo no mercado. Esse é Cristiano Aro, americanense, pai, empresário, pai lá do casal de gêmeos, a Clara, o Cauã, empresário... Cauê. Cauê, não Cauã. Cauê, Clara, o nome da esposa? Valdelice. E a dona Valdelice, muito bem. Empresário aí com quase 200 colaboradores, atendendo mais de 2.500 clientes ativos, enfim, oferecendo uma solução completa empresarial para você aí do outro lado da tela. Obrigado pela presença mais uma vez, enriquecendo cada vez mais o podcast Mundo Empresarial. Eu que agradeço, obrigado pela reciprocidade, pela receptividade, obrigado por tudo e conte com a gente, que precisar, estamos por aqui, se tiver alguma dúvida, conte conosco. Muito obrigado e tudo de bom para vocês. É isso aí. Se você que estiver pela região metropolitana de Campinas ou até mesmo na cidade de São Paulo, quer conhecer um pouco mais, vá, visite uma das unidades aí da Aro Contabilidade, vai tomar um café lá com o Cristiano, com a equipe dele, com certeza vai ser muito bem atendido. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui também, obrigado a Print, que é referência nacional em soluções gráficas personalizadas, e a gente se fala no próximo episódio. Mais uma vez, deixando o convite, se você ainda não curtiu, por favor, deixe o seu like aí, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para conferir mais conteúdos e, por favor, compartilhe esse vídeo aí para outras pessoas que vão se interessar por esse bate-papo para lá de envolvente, muito esclarecedor, com vários insights valiosíssimos aqui. Muito obrigado e a gente se fala numa próxima oportunidade. Até mais.